Jesus Cristo nasceu humilde, mas ele é um rei. Ele sempre foi e sempre será. Mas quem saberia disso vendo aquela criancinha simples, num lugar humilde, mal cheiroso, onde os animais ficam, ali naquele berço, naquela estalagem onde os animais ficam, naquele local onde os animais comem, foi colocado o bebê, o menino, Jesus Cristo. Quem saberia que aquele menino era um rei, e é um rei? E eu gostaria de chamar a sua atenção no título desta palavra, dessa mensagem, qual que é a minha resposta ao rei Jesus? Vários tiveram respostas quando souberam que ele era um rei, mas qual que será a minha resposta ao rei Jesus? Abra comigo em Mateus capítulo 2. Mateus 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui está falando de magos, de homens que vieram de um lugar muito, mas muito distante de onde Jesus nasceu. Eles eram magos do Oriente. Talvez vieram da Babilônia, ou mais provável, da Pérsia, o que para nós hoje seria o Irã. E aqueles homens vieram, e eram homens estudiosos, homens especialistas em estudar estrelas. E eles sabiam o comportamento das estrelas, o que cada uma significava, quando elas se moviam para certa direção, e tudo aquilo que indicaria e todas as consequências desse movimento. Mas eles perceberam que uma estrela estava num lugar diferente. Uma estrela era diferente das outras. Uma estrela apontava para um local, apontava na verdade para uma pessoa. E talvez eles ouviram isso de alguém que conhecia Deus no passado, que trouxeram esse conhecimento para eles como magos. Bem provável que ouviram isso, talvez de um profeta de Jerusalém, alguém que foi levado como cativo há muito tempo atrás. Talvez o próprio Daniel, que foi levado cativo fora da sua terra para a Babilônia e depois foi dominado pelos Medo-Persas. E aqueles magos então ouviram de que o rei dos judeus nasceria. E eles pegaram a estrada, ou podemos dizer, o caminho do deserto, e foram viajando até chegar, acompanhando, seguindo aquela estrela. Dizem que provavelmente levaram cerca de 2 anos, segundo indicações bíblicas e até comentários, para que aqueles magos chegassem ao local para ver o menino Jesus. Mas aqui conta nesse versículo o que aconteceu quando eles viram o menino Jesus. Jesus não estava mais na estrebaria, não estava mais deitado onde os animais comem, ele estava numa casa lá na região de Belém. E diz aqui, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe. Lembra que na estrebaria estava José, aqui José não estava por alguma razão, mas Maria e Jesus estavam. Então nós vemos que aqueles homens viajaram um longo tempo. Hoje de manhã falamos um pouco como que eles encontraram Jesus. Eles não tinham todas as indicações, eles foram para Herodes, o rei na época lá de Jerusalém, e eles perguntaram, e aquele homem movido por ciúmes ou inveja ou ira, ele não indicou de imediato, ele procurou saber se de fato o menino nasceria, o Messias estaria naquela localidade. E quando ele soube, ele confirmou, mas ele mentirosamente disse: quando vocês acharem, fale para mim que eu também quero adorá-lo. Mentira, ele não queria adorá-lo. Na verdade, a intenção dele foi revelada quando ele pediu para aniquilar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele não queria concorrência, ele não queria um rei tomando o lugar dele. Mas o que ele não sabia é que esse rei não é o rei comum, é o rei do universo, que sempre existiu e sempre existirá. Esse rei deveria tomar o coração daquele rei, o coração de todos os reis e de todos os plebeus, de todos os cidadãos, de todas as pessoas da humanidade. Aquele rei é Jesus. E qual seria a resposta ao rei Jesus? Herodes respondeu negando, perseguindo, rejeitando. Mas aqueles homens
e viajaram cerca de 2 anos para achar a criança. Eles continuaram até achar aquela criança. E quando acharam, entraram na casa e viram Maria e o menino Jesus. Eles, prostrando-se, adoraram. Então, qual que é a resposta daqueles homens? Adoração. E eu queria convidar você a pensar nisso. No versículo 10, um versículo anterior, vai nos dar uma ideia melhor do que estava acontecendo, no contexto ali. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, porque eles estavam seguindo aquela estrela, irmãos, por muito tempo. E quando eles viram a estrela realçada, destacada, como que talvez brilhando 100% em cima do local onde a criança estava, naquela casa, eles ficaram alegres, eles se regozijaram com grande alegria. Imagina, irmãos, eu não sei você, quando você está cansado, você consegue demonstrar alegria? Talvez se você vê um copo de refrigerante, um suco gelado, você fica alegre. Ou você vê uma cama, uma sombra, uma rede. Mas quando você encontra a razão da sua procura, isso então deve trazer regozijo e alegria para o seu coração. Aqueles homens, aqueles magos, eles fizeram isso, se regozijaram com grande alegria. E quando entraram na casa, eles adoraram. Então a resposta daqueles homens foi adorar. Adoração, irmãos, envolve gratidão, envolve reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Envolve o coração e a ação. Tudo isso está dentro da adoração. Adoração é muito mais do que música, é também música. Adoração envolve o coração e ela se expressa em ação, se expressa em serviço. E aqui, nesse texto, fala disso. O coração daqueles homens estava envolvido porque eles se regozijaram com grande alegria. Dá para perceber o coração aqui? E eles adoraram com o coração. E não parou por aí. Não ficou subjetivo, não ficou aquela coisa, eu amo e está só comigo, individualizado. Um cristianismo bem subjetivo, ou um cristianismo muito particular. Não, foi algo escancarado. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens viajaram longa distância carregando coisas preciosíssimas. Aqueles homens, provavelmente muito mais do que 2 ou 3, como diz a tradição, eles carregaram 3 presentes, mas eles não eram 3 homens, muito provavelmente. Eram talvez uma carreata, uma caravana de homens para proteger e para guardar o tesouro e para ajudar aqueles homens a chegar no caminho, no destino. Aqueles homens não eram reis, eram magos, mas eles sabiam muito bem como adorar um rei. Eles sabiam muito bem como se prestar e como se portar diante de um rei. Então a ação daqueles homens, no versículo 11, diz: abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Dá para ver a ação na adoração. Não só se regozijaram, não só adoraram, mas eles abriram os tesouros e ofertaram-lhe dádivas. Então, irmãos, a adoração verdadeira começa no coração, mas se expressa na ação. Não tem como ficar só na teoria. Eu tenho que fazer alguma coisa para aquele que eu estou adorando. A adoração, ela é sacrificial. É a primeira coisa que eu queria destacar. Toda adoração verdadeira, ela envolve um preço, envolve um sacrifício, envolve uma renúncia, posso dizer assim. Em Mateus 2:1, é o primeiro versículo desse capítulo, diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Como eu mencionei, eles vieram de um lugar muito longe, para chegar lá mais ou menos a 2 anos de idade de Jesus. Essa é uma idade, chegamos porque Herodes mandou eliminar ou exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo, quando ele soube que os magos não revelaram o local do nascimento. Então aqueles homens viajaram a longa data, irmãos, um lugar muito longe, numa época em que não havia transporte comum e bom como hoje. Hoje você pega um avião, você vai de um estado, de um país para o outro, dentro das 24 horas. Mas aqueles homens saíram de longe, viajaram uma viagem quente, perigosa, uma viagem ardosa, desconhecida, para fazer isso. Então envolveu o sacrifício. Agora eu pergunto para você, quando você se depara com o Rei Jesus Cristo, Jesus Cristo não pede que você faça nenhum sacrifício para que você possa adorá-lo e honrá-lo.
Porque não tem nenhuma obra, nenhum sacrifício que nós podemos fazer que vai trazer a Ele a alegria e a satisfação dos seus adoradores. O nosso sacrifício não são as nossas obras, porque elas todas são contaminadas pelo nosso pecado. Mas aqueles que se chegam diante do Salvador devem reconhecer que são pecadores, indignos, e que se chegam se curvando de coração e fisicamente diante do Salvador, diante do Rei, e clamando por socorro e ajuda e perdão. Esse tipo de sacrifício requer uma humildade que só vem de Deus, para que pecadores orgulhosos se dobrem diante do Rei da eternidade, do Rei eterno. É preciso que haja um coração quebrantado. E é esse coração que eu gostaria de falar para você. Você já se curvou diante de Jesus, o Rei dos Reis, com arrependimento dos seus pecados, para pedir a salvação dos seus pecados? Você já fez isso? Esse quebrantamento, que é o sacrifício maior que se pode ter. Agora, uma vez que você já tem Jesus como seu Salvador, o sacrifício é diário, é constante. Você tem que dizer não para os seus pecados, não para si, e você caminhar, carregar a cruz, e você fazer a vontade de Deus, na dependência de Deus. Mas a adoração verdadeira, ela envolve sacrifício, não é algo barato. A salvação, ela é de graça para nós, mas ela custou tudo para Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar disso. Não devemos baratear o sacrifício de nosso Salvador, porque custou a última gota de sangue para que eu fosse limpo, para que você fosse limpo. Como você se depara sabendo disso? Você se arrepende como pecador? E como pecador salvo, você se dá em obediência sacrificialmente? Então é isso que eu gostaria de trazer para você, a adoração sacrificial. A segunda característica da adoração que honra a Deus, ela é exclusiva. Nós vivemos num país que já havia pessoas aqui morando e que acreditavam em muitas coisas. Acreditavam na natureza, em espíritos, em entidades e tudo mais. E quando trouxeram crenças, religiões da Europa, talvez houve uma certa dificuldade, houve de fato uma dificuldade em explicar, em ensinar quem é Deus e quem é Jesus, e foi muito mais fácil fazer um sincretismo, misturar a crença daquela época com algo que eles estavam pretendendo ensinar. Então houve então o sincretismo religioso, e no Brasil é muito comum isso. Você diz que é de uma religião, mas você faz uma salada e mistura tudo. Se você quer seguir a Cristo, não há espaço para competência, para competição, quer dizer. Não há espaço, tem que haver exclusividade. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você ama Jesus, segue Jesus, ou você não segue Jesus. Tem que ser exclusivo a Jesus. O cristianismo não há espaço para nenhum outro, a não ser Cristo. Aqui, aqueles magos do Oriente, eles vieram talvez com muito aprendizado sobre deuses, divindades e tudo mais, mas eles sabiam que aquele rei era um rei diferente, acima de tudo e todos. E quando eles chegaram na casa, irmãos, olha o que diz no versículo 11: acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Interessante que eles viram Maria, a mãe de Jesus, e eles não se curvaram para Maria. Se você falar isso para muitas pessoas, vão ficar chocadas. Talvez você tenha que se curvar para a mãe para que ela te leve ao filho. Já viu esse tipo de assunto? Aqueles homens, irmãos, eles não foram doutrinados na escola bíblica dominical para saber essa verdade. Eles chegaram, eles viram uma criança que era um rei e uma mulher adulta que deveria, talvez, mereceria agradecimento por cuidar da criança, etc. Eles não fizeram isso, irmãos. Eles acharam o menino que era quem eles procuravam. Eles se prostrando-se o adoraram. Não adoraram Maria, adoraram o menino. Já pensou, irmãos? Homens adultos, estrangeiros, homens que estão acostumados a estar diante de reis, se curvando diante de um menino. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Não deram para eles, deram para ele as dádivas. O presente era para ele. Lógico que José e Maria iam cuidar, iam ajudar a administrar. Mas era para Jesus, isso aqui é dele, porque ele é o rei. O cristianismo, irmãos, verdadeiro, exige adoração exclusiva a Jesus. Não é parcial,
não é secundária, é total a Jesus. Agora eu pergunto para você, que ninguém e nada esteja na sua frente, alguém ou alguma coisa na frente de Jesus, quando você vai adorá-lo? Talvez uma tradição, talvez uma outra pessoa, talvez alguma devoção. O seu cristianismo é único e puramente devotado a Jesus, a Cristo. Você pode admirar pessoas, você pode admirar pastores, você pode admirar homens e mulheres que andaram com Cristo, mas quando você vê o seu Salvador, você se curva a Ele e a ninguém mais. Dá para entender o que eu estou falando? Foi isso que aqueles homens fizeram. Esse texto dos magos é chamado de Epifania dos Gentios. O que é isso? Quer dizer que foi a manifestação de Cristo aos estrangeiros, aos gentios. Foi o momento em que se mostrou para o mundo inteiro que não só os judeus, mas o mundo inteiro pode adorar ao Salvador. Olha aqui, irmãos. Quer dizer que eu e você podemos, quando cremos em Jesus, adorá-lo unicamente, exclusivamente. A outra característica da adoração verdadeira está lá em Mateus 2,11, no finalzinho. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A adoração tem que ser excelente. Não é resto, não é se der, quando der. É o meu melhor. Sabe por quê? Porque Deus deu o melhor para nós. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou o melhor anjo que ele tinha, Deus mandou o único filho dele. Deus mandou a segunda pessoa da Trindade, aquele um que se encarnou, tomou o meu e o seu lugar, e ele fez tudo, e no final ele disse: está consumado. Não tem nada para completar, para pôr ou para tirar. É esse tipo de devoção que Deus trouxe para conosco, que nos exemplificou, nos modelou, que devemos agora adorar. Aqueles homens entenderam que um rei precisaria, era digno de ouro, incenso e mirra. Hoje de manhã nós falamos que um presente digno de um rei era ouro. Mostrando Jesus como um rei, então eles deram ouro. O outro presente era incenso, um presente digno de um sacerdote, alguém que nos representa diante de Deus, que toma o nosso lugar, que sacrificialmente se dá por nós. E mirra, o simbolismo de uma erva muito rara e cara, que se usava no embalsamento de alguém, também simbolizando Jesus como um profeta que disse tudo o que tinha que ser dito, e por causa disso ele morreu. Um profeta que, como os outros, foram mortos porque ele falou a verdade. Jesus Cristo recebeu ouro, incenso e mirra, presentes preciosíssimos. Eu digo para você, o que há de mais precioso? Eu não estou falando para vocês que tem que abrir a carteira e dar tudo que tem, dar a chave do seu carro aqui, como às vezes muitas igrejas podem fazer por aí. Deus está mais interessado em algo mais valioso do que isso. Mas o que é mais valioso que isso? A sua vida, o seu coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. As coisas, posses, não são problema, irmãos. O problema é o amor às coisas, não é verdade? O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então Deus está mais interessado no nosso coração, porque Ele vai determinar o valor que damos a tudo e a todos. Então, irmãos, o que podemos dar para Deus de mais excelente? Se você dar sua vida para Jesus, tudo é dele. A sua carteira não vai ser problema, porque se eu sou 100% de Deus, isso aqui é só uma parte dele. Os seus talentos, o seu tempo, não só o seu tesouro. Aqueles homens, eles deram do tesouro, mas eles deram do tempo deles também, irmão. Já pensou viajar esse tempo todo? Eles deram do talento deles, eles eram magos, eles usaram o talento para seguir estrelas, para chegar no Salvador. O que você pode dar? O que você pode sacrificialmente para adorar a Deus? Dar. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua vida. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há sacrifício grande para mim que pague o sacrifício dele por mim. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Eu o adoro e o sirvo porque Ele me salvou. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.
você abaixasse a sua cabeça, e eu queria te perguntar, qual que é a sua resposta ao Rei Jesus? Qual que é a sua resposta ao Rei Jesus? Você o adora sacrificialmente? Você o adora exclusivamente e excelentemente? Ele merece. Mas talvez você está aqui, você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca entregou a sua vida, que é o mais importante, para Jesus. E você quer fazer isso hoje à noite. Pastor, Deus falou através da palavra dele hoje à noite. Deus falou ao meu coração. E olha que ocasião especial, celebrando o Natal, eu quero responder ao Rei Jesus. Talvez você está aqui e você gostaria de se arrepender dos pecados e crer em Jesus como seu Salvador. Eu vou fazer uma oração aqui. E se você quiser repetir essa oração no seu coração, é a sua fé, não é a minha, não são minhas palavras, é a sua fé falando com Deus. Eu estou simplesmente te conduzindo, andando com você. Você repete essa oração em seu coração, de coração. Senhor, eu sou pecador. Eu sei que os meus pecados me separam do Senhor. E eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu recebo Jesus, o Rei, o Salvador, para perdoar os meus pecados e para me salvar. Peço que Ele more em minha vida daqui para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa. Se você fez essa oração, pastor, eu falei com Deus para crer em Jesus como Salvador. Levante sua mão. Pastor, eu falei, eu orei desta forma. Se você tiver qualquer dúvida, fala comigo depois do culto, ou com algum outro irmão ou irmã. Talvez você como cristão, você sabe, eu devo adorar melhor ao meu Salvador, ao meu Rei. Eu preciso fazer com sacrifício, com exclusividade, com excelência. Eu estou aquém disso. Pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração. Amém. 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 Que Deus te ajude. Amém. Meu irmão, minha irmã, a fazer assim como os magos, a fazer de uma forma digna ao nosso Rei e Salvador. Que Deus te ajude nisso. Senhor, abençoe meus irmãos e minhas irmãs aqui, a cada um de nós, a termos isso, ó Pai, assim como o Teu Espírito conduziu e impulsionou aqueles magos a chegarem e adorarem ao Salvador. Nós tenhamos essa sede, esse desejo e essa vontade, ó Pai, e prática da adoração, que vai trazer honra ao Senhor em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de te convidar a cantar 2 estrofes, finalizando, de um hino. Tudo entregarei, que está sendo projetado aqui. Se você puder ficar de pé. A primeira e a última estrofe. Glória